Depois que você lê o edital, o que você vai fazer? Você vai abrir um documento, pode ser um Word, pode ser um Excel, e você vai listar um a um os documentos que estão sendo exigidos naquele edital, em que momento que eles estão sendo pedidos, né? Se é na etapa de credenciamento, se é na etapa de proposta, se é na etapa de habilitação, se é antes da assinatura do contrato, por exemplo. Você vai ler o edital, você vai passar um a um os documentos que você vai precisar utilizar na sessão pública da licitação, documentos aí que você vai ter que correr para providenciar, para garantir que eles estejam em dia. Quais são as formalidades desses documentos? O que está sendo pedido? Enfim, e quais as regras aí que você tem que se ater especificamente aos documentos que têm que ser entregues. É uma coisa que eu costumo muito falar aqui, sempre que alguns clientes entram em contato com a gente. Documento que às vezes você não tenha ali há 30 dias, se você não tem um documento há 30 dias, há 40 dias, provavelmente você não vai conseguir esse documento dentro de 7 dias, dentro dos próximos 8 dias, por exemplo, né? Cabe lembrar aí que a lei de licitações não, perdão, a lei do pregão, né? Tô falando do pregão aqui porque é a modalidade mais frequente aí de licitação, certo? A lei do pregão, ela prevê um intervalo mínimo, e atenção, porque é um intervalo mínimo de publicação de realização da sessão pública. Entre a data da sessão pública e a data do edital, você tem que ter um prazo de no mínimo 8 dias úteis. Então, você começou a ler o edital, ele foi publicado hoje no Diário Oficial, conte que você tem pelo menos 8 dias úteis, tá? Caso você tenha um prazo maior que esse, é o edital que vai te dizer. Mas é importante você se ater ao fato de que não dá para contar com muito mais do que isso. O tempo urge, o tempo corre. Dentro desse tempo é que você vai ter que providenciar a documentação que o edital exige. E aí que entra a importância do checklist. O checklist você vai fazer para que o quanto antes você crie consciência de que, poxa, eu preciso desse documento, cara. Então eu vou falar com o meu contador, eu vou falar com o despachante, eu vou falar com o meu advogado, eu vou falar com um terceiro aqui, eu vou no órgão público, eu vou na Anvisa, eu vou na Receita Federal, na prefeitura, eu vou onde for necessário, mas eu vou procurar a emissão desse documento o quanto antes ela for possível. Por quê? Porque se acaso eu não conseguir esse documento para essa licitação que eu estou querendo participar, eu pelo menos vou estar me antecipando para os próximos editais que vierem a ser publicados. Esse espírito, pessoal, de aperfeiçoamento, ele é fundamental para o licitante que quer ter sucesso, tá bom? Você pode não estar vencendo a próxima licitação da semana que vem, que já está publicada e que você quer ganhar. Tudo bem, mas então que você esteja pelo menos se preparando para as próximas que hão de vir, né? Para as próximas aí que serão publicadas, tá? Então esse espírito de aperfeiçoamento ele é fundamental aí para o licitante. Se você não faz checklist logo depois da leitura do edital, você está deixando de utilizar uma ferramenta importantíssima para que a sua empresa tenha êxito no certame. Nesse que vai acontecer pelos próximos dias aí e nos outros que vão ser publicados ainda, que você nem sabe, mas que a hora que você vê ali, você vai ficar com água na boca, porque você vai querer entrar na licitação, tá? Fazer o checklist é importantíssimo logo após a leitura do edital, tá? Então, recapitulando, o que é o checklist? É um documento à parte que você vai produzir, você não vai entregar ele para o órgão público nem nada, mas é um documento à parte que você faz para que você faça constar ali, de preferência de forma numerada, todos os documentos que deverão ser apresentados durante a sessão pública. Observem que eu estou falando aqui de documentos que devem ser apresentados durante a sessão pública. Eu não estou me referindo apenas aos documentos de habilitação. Eu estou me referindo aos documentos que devem ser apresentados durante a sessão pública. Seja na fase de credenciamento, seja na fase de julgamento da proposta, seja na fase de habilitação das empresas. Quando que o checklist tem que ser feito? Depois da leitura do edital na íntegra. Leu o edital na íntegra? Beleza. Já leu, já fez aquele primeiro mapa mental, já fez aquele primeiro panorama. Você já sabe aonde você está pisando, aonde você está se metendo, que licitação é aquela e se aquela licitação é para você. Agora você vai fazer um checklist, um documento em que você vai numerar um a um os documentos que estão sendo exigidos naquela licitação. E quando a gente está falando aqui
de checklist, pessoal, a gente precisa lembrar que licitação é assim, quem tem sucesso em licitação? Quem melhor se organiza. Quanto mais bem organizada, quanto melhor organizada for a sua empresa, melhor vai ser a sua otimização, a sua performance ali na participação do pregão eletrônico, da licitação que você deseja ganhar. O que, que o checklist te proporciona como primeira vantagem aí? É a melhor organização na montagem da pasta ou na montagem dos envelopes. Eu falo montagem dos envelopes aqui porque quem participa de licitação presencial aqui sabe que licitação presencial eu monto envelopes e normalmente é mais de um, tá? A única modalidade de licitação que normalmente leva um envelope é a modalidade de convite, mas todas as demais aí, a última licitação presencial aqui que a gente participou, e quase todas são assim, foi um pregão presencial e nós levamos 5 envelopes, cada um por um motivo diferente. Então, a primeira vantagem de quando você faz um checklist é você se organizar na montagem da pasta que você vai fazer aí no desktop do seu computador ou dos envelopes para você participar de uma licitação presencial. Outro ponto, você começa a ter clareza, quando você faz o checklist, você começa a ter clareza do porquê determinado documento está sendo apresentado ou não. Por que eu estou colocando esse documento aqui no envelope de credenciamento? Por que eu estou colocando esse documento no envelope de habilitação? Você começa a ter essa clareza. Por que determinado documento está indo em tal envelope? Por que determinado documento precisa ser apresentado ali na sessão pública? Por que eu vou subir esse documento, fazer o upload desse determinado documento aqui no portal? Você começa a ter essa clareza. O checklist vai te trazer isso. É claro que o checklist você não vai tirar da sua cabeça. Você vai criar ele, digitar ele, baseado no que você está lendo no edital. E aí, a gente entra na terceira vantagem de se fazer checklist. O checklist ele vai te proporcionar economia de tempo em relação a documentos desnecessários. Nós temos clientes e vemos empresas que fazem isso, e assim, eu não estou dizendo que é errado fazer isso, mas às vezes é desnecessário. Empresas que ficam entregando documentos a mais. E como muitas vezes o meu sócio Bruno Garcia já falou para vocês, o melhor é errar para mais. Não tem problema você apresentar documentos a mais. Mas se o edital não está pedindo, e se você já leu o edital na íntegra para ter certeza que o edital está pedindo, ou para ter certeza que o edital não está pedindo, por que você vai juntar aquele documento? Às vezes, veja, cuidado, viu? Porque essa dica que eu tô dando, ela varia muito de caso a caso. É você que tá lendo o seu edital aí, é você que tem que ver se essa dica que eu tô dando se adequa ao seu caso ou não. Nós já vimos editais que simplesmente não pediam uma certidão municipal, certidão negativa tributária municipal, o que é um absurdo. Não existe licitação que você não tenha que entregar uma certidão negativa tributária municipal. Mesmo que o edital não peça, a gente colocou o documento lá na pasta. Por quê? Porque precisa, está na lei de licitações. Não existe meia habilitação para regularidade fiscal e trabalhista. Ou estão sendo pedidos todos os documentos de regularidade fiscal e trabalhista, ou a administração não quer documentos de regularidade fiscal e trabalhista, o que não faria sentido, né? Então, às vezes, por uma questão de erro da administração, a própria administração pública deixa de te informar um documento necessário para a licitação. Mas isso não quer dizer que você não deva separá-lo dentro do envelope ou dentro da pasta. Tá bom? Então, nessa ocasião, por exemplo, que isso aconteceu com a gente, que a gente viu que o edital ele estava sendo omisso na solicitação da certidão municipal, mesmo assim a gente foi lá e colocou a certidão municipal dentro da pasta, tá bom? Então é importante você saber o seguinte, você tem que sim trabalhar a sua economia de tempo. O edital não pediu determinada declaração, não pediu determinado documento, não tem necessidade de você colocar ele no envelope a priori, mas é importante você entender o contexto como um todo. Será que aquele documento realmente não é necessário? Então, na dúvida, mande um pedido de esclarecimento para a administração pública, tá bom? Mas é importante também que fique claro o seguinte, existem editais que vão pedir determinados documentos, por exemplo, uma certidão simplificada da junta comercial. Tem editais que vão pedir, tem editais que não vão pedir. E aí, se o edital não está pedindo, não tem por que você colocar no envelope. Ah, mas se o pregoeiro me desclassificar, Diego,
você peça, por favor, para o pregoeiro apontar no edital onde que aquele documento estava sendo solicitado. Então é isso, a vantagem do checklist é essa, ela também trabalha a economia de tempo. Ao invés de você ficar separando o atestado de capacidade técnica, sendo que nem pedia no edital, se o edital não pede, não tem necessidade de você colocar no envelope de habilitação. O edital não pediu o atestado de capacidade técnica, não precisa colocar no envelope de habilitação. Agora, você tem que ter certeza que o edital não pedia. E para ter essa certeza, você tem que ter lido o edital na íntegra e feito o checklist. Ah, e uma coisa que eu acho aqui importantíssima, galera, ó. A vantagem do checklist. O checklist ele serve para você saber, afinal de contas, quantos documentos devem ser apresentados. Contar os documentos um a um ajuda a ter uma noção ali se está faltando documento ou não para você apresentar na licitação. Porque às vezes a gente esquece documento e a gente não se dá conta, a gente não percebe qual é o documento que está faltando. Às vezes você já leu o edital, você já releu, você já leu de novo, aí você fez o checklist, aí você falou com o seu contador, aí você imprimiu declaração, digitou proposta, aí você orçou com o seu fornecedor. Então, assim, você já tá tão viciado ali na rotina daquela licitação, você já tá tão viciado em ficar olhando para o mesmo edital, para as mesmas informações, você sozinho não consegue se dar conta de algum furo que você esteja dando. Então, uma ótima forma de você saber se você está apresentando todos os documentos e não está deixando nenhum passar batido, é você fazer o checklist e numerar um a um os documentos, porque aí você vai ticando os documentos no checklist, vai ticando um a um e você consegue identificar pela quantidade de documentos se você está deixando passar alguma coisa batido, se você está esquecendo algum documento. É mais uma vantagem aí. Sem contar que é o seguinte, galera, fazer o checklist te força a interpretar o que está escrito no edital. Fazer o checklist é como se fosse assim, você enfrenta o dragão, entendeu? Você enfrenta o problema de leitura do edital.